Boa tarde a todos. Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declaro aberta a 51ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, tem alguma resolução para ser aprovada? Não, presidente, não temos nenhuma resolução hoje. Não tendo, senhores, eu indago os senhores conselheiros se leram a ata da 49ª sessão e da 50ª, e se aprovam as duas. Lida aprovada. Lida aprovada. Sim. Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Pronto. Então, consta que foi lida e aprovada a 49ª e a 50ª ata de julgamento. Vamos para o nosso processo de hoje. Primeiro processo da pauta de hoje é um processo especial de restituição de número 2/6 de 2019, auto-infração 2012-10.523. Tem como recorrente MB, Comércio de Materiais de Construção, a Normatel, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, conselheiro relator, doutor Michel. Essa restituição foi deferida na instância singular e foi remetido para a assessoria, porque, acho que é reexame necessário. Isso. Inclusive, aqui o requerente aqui não é MB, né? Tem que consertar. O requerente está certo, é porque processo de restituição, está certo. E a assessoria se manifesta pelo deferimento. Com a palavra do conselheiro assessor, doutor Michel, em seguida, passa para o doutor Rafael mesmo, porque ele pediu vista, foi a PGL, vai falar no momento oportuno. Doutor Michel. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todas as conselheiras e todos os conselheiros. Boa tarde, doutora Ana Paula, doutor Rafael, nosso procurador, doutor Weber, uma alegria tê-lo aqui. Saudação especial ao doutor Tiago, que há tanto tempo não nos dá a honra de participar aqui desse colegiado. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Isso se repita com maior frequência para a nossa alegria e nosso aprendizado. Bem, senhor presidente, esse processo inicial da nossa pauta de hoje, ele versa sobre um pedido de restituição referente ao auto de infração 2002-10.523, que imputou à solicitante a conduta de, em dezembro de 1999, adquirir mercadorias sem documentação fiscal, ou seja, omissão de entradas. O auto de infração está às folhas 23. A requerente informa que o crédito tributário lançado por meio do auto de infração foi pago, mas o auto de infração foi tornado nulo por decisão judicial transitada em julgado, e que já havia solicitado a restituição, hora demandada, por meio de outro processo, em 2016, o qual teria sido extraviado. Instrui o presente processo com o auto de infração, com a consulta aos sistemas CARF e dívida da Cefaz, indicando que o crédito tributário, que ora se pede se requer a restituição, foi inscrito em dívida ativa sob o número 2004-09149, dígito 5, e que o mesmo foi quitado com pagamento de R$ 73.256 em 26 de setembro de 2013, utilizando-se dos benefícios do Refis de 2013. De acordo com consulta do recolhimento da eletrônico, referente à inscrição em dívida ativa, está aí as folhas 9 e 10. Traz também as decisões do Poder Judiciário e a certidão de trânsito em julgado, as folhas 66. Requer, portanto, que lhe seja restituído o valor pago para quitar o citado auto de infração. No julgamento singular, o julgador de primeira instância acostou o voto do desembargador Ademar Mendes Bezerra, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no recurso de apelação número X. Consulta no sistema Receita da Cefaz, referente ao DAI,
e as inscrições em dívida ativa 2004-091-495, que é a inscrição a qual se refere o presente auto de infração, e outra inscrição a 2008-005232, e uma consulta no sistema dívida da Cefaz, mostrando que a inscrição 2004-091-495 na dívida ativa se refere ao auto de infração em tela. Ao final, defere o pedido de restituição no valor de R$ 153.345,74, que é o valor total do DAI, que se refere a duas inscrições de dívida ativa. E, por ser uma decisão desfavorável ao Estado, interpõe o exame necessário. A assessoria processual emitiu um parecer chamando a atenção que o valor do DAI de R$ 153.345,74 refere-se a duas inscrições na dívida ativa e que apenas R$ 73.256,40 se referem ao auto de infração em tela. Portanto, ele se manifesta favorável ao conhecimento do reexame necessário para dar-lhe parcial provimento no sentido de alterar o valor a ser devolvido, que no julgamento singular foi o valor total do DAI, R$ 153 mil, e, segundo a assessoria processual tributária, deve ser somente o valor da inscrição da dívida ativa a qual se refere esse auto de infração, ou seja, R$ 73.256,40. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Michel. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrão da recorrente, meus cumprimentos a todos, boa tarde. Presidente, primeira impressão que eu tive na primeira assentada, que foi em fevereiro, quando a Procuradoria pediu vista dos autos, o entendimento ele se mantém, né? Eu vou fazer o destaque aqui de algumas considerações e alguns fatos relevantes, porque o que se nota desse processo é que o requerente postulou pedido de restituição, com base, não obstante, tem efetuado o pagamento, a quitação do auto de infração, com base nos benefícios da lei do refis, né? Se observarmos o DAI, que é acostado ao pedido de restituição, se observa que o DAI eletrônico, consulta de recolhimentos, acostado aos autos, consta a anotação de pagamento com redutor fiscal, lei número 15.384/2013, ou seja, apontando que a hora requerente do pedido de restituição, efetuou a quitação do auto de infração, fazendo uso, aderindo aos benefícios da lei do refis, né? Que data que ela fez isso? É importante que destaquemos algumas datas, né? O auto de infração, é certo, foi lavrado em 5 de setembro de 2002, né? A ação judicial foi ajuizada em 16 de julho de 2003. O pagamento, contudo, efetuado em 26 de setembro de 2013, o pagamento, a quitação do auto. O trânsito em julgado veio posterior, 3 anos depois, 18 de janeiro de 2016. O que eu quero destacar com essas datas? É que, a partir do momento que o requerente aderiu ao refis, efetuou a quitação do auto, fazendo uso dos redutores da lei do refis, lei essa, repito, a lei 15.384/2003, ela aderiu aos benefícios do refis e atraiu todas as consequências jurídicas que dela decorrem. Então, fazendo aqui uma leitura dos artigos vigentes à época do pagamento, né, que alguns artigos sofreram alteração de redação, mas um artigo que se manteve incólume, e eu queria destacar, é o artigo 10. E o artigo 10, ele preceitua os benefícios fiscais e financeiros de que trata esta lei não conferem ao sujeito passivo ou mutuário
qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas. Esse é o artigo 10. Outras disposições é importante destaquemos. O artigo 5º, o pedido de parcelamento implica confissão irretratável da dívida e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial. Eis uma consequência importante, né? Considerando que o pagamento se deu em 2013, e não obstante isso, o requerente não postulou a desistência da ação, ele continuou com a ação judicial, continuou dando trâmite à ação judicial, não obstante tenha feito adesão ao refis. O artigo 6º, na mesma linha, preceitua a concessão dos benefícios previstos nessa lei fica condicionada à comprovação do pedido de desistência da respectiva ação judicial, ou seja, mutatis mutandis, o que se infere desse dispositivo legal da lei do refis, é o dever processual, o dever da obrigação a partir da qual o requerente que adere aos benefícios da lei do refis tinha, por dever contratual, o dever de desistir da ação judicial da vida ajuizada. Né? Então, o que se nota, senhores, é que a partir do momento que há uma quitação do auto de infração com base na lei 15.384, é que o requerente, né, o ora requerente, não faz jus ao pedido de restituição por ele formulado. Né? É importante destacar, e aí aqueles que vão suscitar ou têm algum questionamento com relação à coisa julgada, o que eu noto é que o artigo 5º da Constituição Federal, ele, assim como protege a coisa julgada, ele também protege o ato jurídico perfeito. Né? Eu não vejo aí uma diferença de hierarquia entre ato jurídico perfeito e coisa julgada. Né? Ambos são bens jurídicos constitucionais protegidos, mesma estatura, mesma hierarquia. Ambos estão posicionados na Constituição, no artigo 5º. Então, o que eu noto é que, antes mesmo da coisa julgada, já havia se aperfeiçoado o ato jurídico perfeito, ou seja, o ato jurídico perfeito que decorreu a partir do momento que o requerente, o ora requerente, aderiu aos benefícios do refis preceituados na Lei Estadual número 15.384/2013. Então, presidente e conselheiros, eu não vejo como possível que esse conselho promova o afastamento da norma estadual preceituada no artigo 10, que é no sentido de que incabível qualquer pedido de restituição ou importância pagas com base nos benefícios da lei do refis. Então, é com base no artigo 5º, inciso 36, que é o ato jurídico perfeito, que eu não vejo como conceder eficácia jurídica à coisa julgada que foi apresentada como suporte ao benefício ao pedido de restituição que foi formulado pela ora requerente, mesmo porque o ato jurídico perfeito ele antecedeu a coisa julgada e o que se nota aqui é justamente uma violação por parte da requerente, uma violação ao dever legal que ela tinha a partir do momento que fez uso, que aderiu aos benefícios da lei do refis, ou seja, o pagamento com os redutores lá previstos. Então, conselheiros, o posicionamento da Procuradoria é no sentido de que esse conselho indefira o pedido de restituição formulado pela requerente com base nessas razões que foram apresentadas e com base na própria lei estadual, a lei estadual 15.384, dispositivos que foram aqui citados por mim nessa sustentação. Então, presidente, este é um encaminhamento da Procuradoria em dissonância com o parecer
que é no sentido de conhecer, de que essa Câmara conheça do reexame, para, no mérito, dar provimento, que é no sentido de reformar a decisão singular para indeferir o pedido formulado pelo ora requerente. É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Weber. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, doutor Rafael, ilustre secretária Ana Paula, e demais que porventura estejam aqui presentes, boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui, compartilhando, aprendendo, trocando ideias com vossas senhorias. O caso em tela é bastante, assim, a meu ver, simples, tanto que na primeira assentada e primeira oportunidade de julgamento desse caso, não fiz nem requerimento de sustentação oral, e fiz mais por questão do pedido de vista da Procuradoria, que aí me despertou alguma possibilidade de alguma mudança de entendimento, com a Procuradoria já tinha concordado com o parecer da Assessoria Processual Tributária desse órgão. Então, senhor presidente, isso para justificar o meu pedido superveniente da sustentação oral, que não tinham sido feito de plano, mas feito de forma... Não tem problema não, doutor Weber. E agradeço a presteza e o atendimento, né, de poder fazer essa breve sustentação, do qual não vou me alongar. Como muito bem relatou o conselheiro Michel, trata-se de um pedido de restituição. A peça exordial desse pedido ela é bem simples, condizente à complexidade que é baixa do presente caso. Houve uma autuação, do qual foi questionado judicialmente, e é uma decisão transitada em julgado, tornando nulo, ou seja, inexistente do mundo jurídico, aquele auto de infração. Nesse ínterim, no desenrolar do processo, houve um pagamento, né, com base na anistia proposta pela Lei 15.384, de 2013, o qual o contribuinte, em tese, fez a emissão do DAI e pagou, porque nessa questão de quando é pagamento à vista, não existe, a adesão está muito atrelada ao próprio pagamento, né, da parcela única, né, do caso à vista, por conta até de benefícios maiores de assim proceder. No entanto, os autos, né, judiciais continuou a tramitar. E tramitou no sentido favorável de anular, tornar inexistente do ordenamento jurídico, do mundo jurídico, o auto de infração, o qual está se requerendo a restituição. Então, utilizando esses argumentos, assim, a meu ver, qualquer argumento que se utilize em face disso, inevitavelmente está se afrontando a coisa julgada, está se relativizando a coisa julgada, porque aí se torna naquela situação de ganhar e não levar, né? E a gente não pode esquecer a questão que a gente até estuda na doutrina, a teoria da árvore envenenada. A partir do momento que o auto de infração se tornou nulo, inexistente, qualquer ato subsequente em relação a ele também se tornou inexistente, tão quanto a possíveis restrições que tenham na lei de não poder ter restituição ou compensação desses valores, porque aqui se trata de uma decisão que transitou em julgado, uma ordem judicial que transitou em julgado declarando nulo, inexistente, extirpado do ordenamento jurídico a existência desse auto. É como se ele nunca existisse. Para efeitos práticos é isso. Então, se o Poder Judiciário declarou nulo, desprovido de validade, como é que vai se impedir que o contribuinte tenha direito de restituição desses valores que foram pagos? Essa é a questão posta. Eu até imaginei que a Procuradoria viesse levantar as questões sobre os regramentos do refis à época.
E, a meu ver, está expresso realmente no artigo 10 que os benefícios financeiros não geram qualquer direito à restituição, mas há uma determinação judicial declarando nula a autuação. E outra, como o próprio procurador falou, o artigo 6º, né, fica a questão dos benefícios da lei fica condicionada à desistência. Se a desistência não foi devidamente processada dentro do processo, poderia-se muito bem o fisco ter excluído a empresa desse suposto benefício. Então, eu não vejo nem ato jurídico perfeito, entendeu? Porque foi uma adesão feita pelo contribuinte totalmente questionável, possivelmente questionável, o que não foi feito. Não foi feito nenhum questionamento, não foi feito nenhuma inovação fiscal em decorrência dessa nulidade do auto de infração. Então, eu acredito que não há nem a questão nem de colisão principiológica, constitucional, no presente caso, porque ato jurídico perfeito existiu, porque essa adesão estava sob condição suspensiva de uma análise mais acurada do processo judicial subjacente ao auto e que poderia ser completamente extirpada do parcelamento. Mas ainda que fosse extirpado, parcelamento não, do refis, mas ainda que fosse excluído do refis, a discussão é inócua, porque no final do processo, o auto foi declarado nulo na via judicial. Então, assim, com base nesses argumentos, senhor presidente, eu fico por aqui, não vou mais tecer nenhum mais comentários, delongas, porque está bem claro, foi algo já analisado em primeira instância, já foi algo analisado pela assessoria processual tributária, já foi identificada a sentença, já foi identificado todos os requisitos e pré-requisitos do pedido de restituição, todas as circunstâncias fáticas que circundam e que permeiam o caso, e que passou pelo deferimento. E, a meu ver, ao ver do contribuinte, não resta qualquer outra providência senão, diante da nulidade do auto de infração, a restituição do valor que foi pago indevidamente, pela inexistência do ato administrativo de lançamento em decorrência de uma decisão judicial transitada em julgado. Então, com base nessas razões, roga-se pelo desprovimento do reexame necessário, no sentido de deferir o pedido de restituição pleiteado, confirmando a decisão de primeira instância, porém concordando com a observação feita pela assessoria processual tributária quanto ao valor. E aí a parte concorda, né, de ser restituído apenas o que foi pago. Né, como foi pago com o redutor fiscal, então não adianta recuperar o valor sem o redutor. Vai se recuperar, vai ser restituído aquilo que foi pago, obviamente. Então, com base nesses argumentos, é o que eu tenho para falar até então. Obrigado, doutor. Então, a palavra ao conselheiro relator, doutor Michel, em seguida está facultada aos demais. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não há nenhuma preliminar, é só realmente a questão do mérito. Bom, nós temos aqui uma questão que tem que ser analisada, no meu entender, tendo por base o regramento vigente à época. O artigo 5º da lei do refis, ao qual o contribuinte aderiu espontaneamente, ele fala: a opção pelos parcelamentos de que trata esta lei importa em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou judicial, condicionando o sujeito passivo à aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nessa lei. Eu não participei, senhor presidente, da primeira sessão de julgamento deste processo, em fevereiro. Estava ausente, quem participou foi a suplente, a doutora Magda.
Eu não sei exatamente quais foram os debates que foram travados naquele momento, mas me parece que é uma questão muito simples. Eu entendo que o contribuinte tem a seu favor a coisa julgada, mas a coisa julgada, ele não pode se beneficiar do seu próprio equívoco. Quando ele assinou o termo de adesão ao Refis, e ele quitou a dívida com a Cefaz, com o Estado do Ceará, utilizando o benefício do Refis, ele aceitou, nos termos do artigo 5º, todas as exigências da lei para poder ter os bônus da lei. Se ele não desistiu, foi um equívoco dele. Na minha visão, ele agiu de boa fé. Na minha visão, deve ter sido um mero esquecimento. E quando surgiu a decisão favorável, ele também, de boa fé, pediu a restituição. Mas não me parece estar amparado pelo melhor direito, tendo em vista a legislação estadual, que, como eu disse, impede a sequência de qualquer processo que se refira a esse crédito tributário. É só, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. A palavra está facultada aos demais. Senhor presidente, só uma questão de ordem, por favor. Doutor Weber, nós vamos deixar você falar mais uma vez, em seguida eu passo para a Procuradoria. Mas vamos esgotar, porque a gente não pode estar abrindo todo o tempo, não, porque senão fica debate. É muito chato, depois que o conselheiro relator fala, vim novamente falar. Eu vou abrir, vou deixar o doutor Rafael falar, tá certo? Em seguida eu passo novamente para o conselheiro relator e inicio novamente os debates, tá certo? Mas, realidade, por favor, é a última vez para a gente não... Doutor Weber, por favor. Senhor presidente, só um esclarecimento de fato, por conta da análise feita pelo relator, né? Primeiramente, em relação ao artigo 5º da lei. O artigo 5º da lei, na época do parcelamento, ele preconizava o seguinte: o pedido de parcelamento implica confissão irretratável da dívida e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial. Ou seja, o pedido de parcelamento. Então, esclarecimento é uma questão de fato e não de direito. Não houve pedido de parcelamento no presente caso. Houve uma adesão de quitação à vista do auto de infração. Outra questão é sobre a questão do pedido de desistência. Eu acredito que foi feito e foi formulado esse pedido de desistência no processo judicial subjacente. O que eu acredito é que não tenha sido analisado esse pedido de desistência e foi feito o julgamento do mérito do mesmo, sem apreciar o pedido de desistência, e acabou se formando uma coisa julgada em relação ao mérito da causa. Isso aí para extirpar qualquer alegação, entendeu, de que o contribuinte está se aproveitando de uma torpeza ou de um erro, entendeu? Até porque, para se emitir o DAI com a anistia, tinha que se comprovar o protocolo do pedido de desistência formulado. Agora, realmente, eu não me recordo por que o STJ não fez a apreciação desse pedido de desistência. Não sei se foi um caso afetado pelo tribunal ou se foi um caso que os ministros entenderam que não era caso mais de análise dessa desistência. O que ocorreu foi a análise do mérito da causa em si, que o desfecho foi a nulidade do auto de infração. Então, é só esse esclarecimento fático, senhor presidente, né, para que não haja nenhuma dúvida aí na análise do mérito. Muito obrigado. Doutor Rafael, por favor, você quer se manifestar? Presidente, veja bem, o artigo, acredito que está havendo uma confusão, né? Muito embora o requerente não tenha postulado expressamente o parcelamento, ele aderiu ao refis. Essa é a questão. A questão cerne é essa. E a partir do momento que ele aderiu ao refis, ele atraiu todos os consectários legais e todos os deveres legais dessa adesão. Essa adesão, ela possui um regramento.
E a requerente, por uma razão ou outra, se foi má-fé, se foi boa-fé, não me interessa, ela não seguiu o regramento. Ela não seguiu o regramento, que era postular a desistência da ação. E desistência da ação pode ser feita em qualquer instância. Pode ser feita em qualquer instância, né? Então, assim, o que eu observo, presidente, é que não obstante o artigo 5º e não obstante a requerente aduzir que não realizou o parcelamento, tem um artigo 6º vigente à época. O artigo 6º, que eu já li, vou ler de novo, a concessão dos benefícios previstos por essa lei, isso é incontroverso, porque a própria requerente diz que aderiu, pagou, e está aí atestado no pagamento do DAI, que ela pagou com redutor, portanto aderiu. A concessão dos benefícios previstos nesta lei, não importa se é parcelamento, se não é, se é à vista, não importa, fica condicionada à comprovação do pedido de desistência da respectiva ação judicial, né? Ou seja, havia o dever de desistir da ação. Havia esse dever, né? E além desse dever, tem uma norma, um impeditivo legal, que decorre dessa adesão, ao qual o contribuinte, o requerente, não pode escapar da incidência do artigo 10. A partir do momento que ele aderiu ao refis, ele se submete ao artigo 10. E o artigo 10 é expresso, presidente. Os benefícios fiscais e financeiros que trata essa lei não confere ao sujeito passivo ou mutuário qualquer direito à restituição ou compensação das importâncias já pagas. Essa é a questão. Então, assim, o ato jurídico perfeito, na minha concepção, ele decorre da simples adesão. Ou seja, a partir do momento que ele adere, ele se submete a todas as consequências desse regramento, dessa disciplina do refis. Então, é por isso que eu entendo que não cabe a restituição por força do artigo 10 da nossa lei. Muito bem, senhores. Eu dou passar novamente a palavra ao conselheiro relator, aí peço à procuradoria e o advogado que vamos deixar agora os conselheiros. Doutor Michel, você ainda quer se pronunciar novamente? Senhor presidente, como houve nova manifestação das partes, eu queria analisar somente essa última parte das manifestações. Estou ainda mais convencido daquilo que tinha falado inicialmente, pois se aqui o patrono da requerente suscita que houve o pedido de desistência, então fica ainda mais patente que ele reconhece que precisava desistir. Então, ele não pode aqui se beneficiar de algo que ele mesmo entendeu que era indevido, ou seja, a continuidade do processo. Então, se nós temos uma legislação que diz que não pode, mesmo a legislação vigente inicialmente, na letra original da lei, se ela diz lá que não pode, que a adesão aos benefícios, ao parcelamento, como disse o patrono da requerente, se essa adesão significa renúncia a processo administrativo e tributário referente a esse crédito, e o próprio contribuinte leva ao Poder Judiciário pedido de desistência, não pode ele se beneficiar de um equívoco do Poder Judiciário de não apreciar o próprio pedido da parte. Então, estou ainda mais convencido da posição que eu havia manifestado inicialmente. É só, senhor presidente. Doutor Roberto. Conselheiro Michel, ao aderir ao refis, ele poderia ter optado por não incluir esse débito? Não é? Ao aderir ao refis, o aderente à época poderia optar por não aderir a esse mencionado débito aqui? Poderia. A adesão é ponto a ponto, é débito a débito. Então, em todos os refis daqui do estado do Ceará, a sistemática é quase a mesma. O contribuinte faz uma análise de todos os débitos que tem, tanto já julgados como os não julgados, e requer crédito a crédito à fazenda
que seja recalculado o valor com benefício e ele faz o pagamento também crédito a crédito. E diante dessa opção, ele fez o refis, não é isso? Sim, sim, está claro. No documento que ele mesmo acostou aos autos, as folhas 10, consta a consulta ao DAI eletrônico e lá embaixo, na parte de informações complementares, tem pagamento com redutor fiscal da Lei 15.384/2013, que é a lei do refis de 2013. Senhor presidente, senhores conselheiros, diante dessa manifestação do companheiro, do conselheiro Gradivol e da posição do doutor Rafael, procurador do Estado, quero dizer que a posição adotada aqui verbalmente pelo doutor Rafael foi lapidar, né? Não deixou esgotar nenhum ponto. Ele poderia ter não contratado, contratou, né? Aderiu às regras do refis para esse parcelamento, fez o pagamento mesmo que à vista, mas aderiu, poderia não ter aderido, ter esperado o resultado da ação judicial, que ele não esperou. Aliás, senhor presidente, processualmente, né, ele deveria ter desistido da ação, que o advogado já disse que houve uma desistência, e, e essa desistência, não sei porquê, não foi notada pelo magistrado, nem pelo procurador do Estado. Essa ação não deveria ter continuado. Mas continuou. E continuando, ela tem os limites dela, que não é o que foi arguído aqui na sustentação oral do meu colega advogado. Aqui há uma ordem para que se pague sucumbência. E a inversão da sucumbência, que eu não sei se disso recorreu à Procuradoria do Estado. Mas, no mais, a ordem do desembargador é que ele anulou o auto de infração e determinou ao Estado que deixasse de tomar qualquer decisão que que escrevesse o recorrente na dívida ativa, que ele não está mais escrito, né? Que venham impedir de sofrer restrições administrativas e fiscais relativamente ao credenciamento no regime tributário, versado no Decreto Estadual 26594/2002 e na Instrução Normativa 42/2002, que dizem respeito à obrigação dos contribuintes de recolherem de forma antecipada o diferencial de alíquota. Então, o juiz não mandou devolver dinheiro a ele, e não o pedido desse recurso. O pedido desse recurso não corresponde à sentença. Aqui é não escrever e não impedir a atividade dele. Na verdade, a sentença diz isso. Agora, há um contrato em que partes capazes contrataram, entre elas o Estado e o aqui, hora recorrente. Então, com essas palavras aqui, eu apenas penso estar complementando o que falou o doutor Rafael. Espero não estar complementando de maneira equivocada, doutor Rafael, porque da sua colocação não sobrou nenhum ponto. E mais, aqui o juiz anulou o auto. Ele não declarou nulo. Ele anulou para depois declarar nulo. Existe uma diferença entre nulidade e nulidade, senão não haveria razão desses dois termos jurídicos. Então, esse auto de infração produziu efeitos. Tanto que até deixou de produzir efeitos quando foi pago. E ele foi com o desconto. Né? Então, a sentença aqui, na verdade,
a decisão do tribunal, desculpem o acórdão, ele não é capaz de realizar nenhuma alteração no mundo jurídico, a não ser o pagamento de honorários pelo Estado do Ceará ao advogado. São essas minhas manifestações. Muito obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, a doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Eu estava lendo aqui a decisão, ainda vou precisar novamente ler os detalhes, mas eu já quero me pronunciar em relação ao que equivale para mim, assim, juridicamente, você pagar pelo refis. Porque, juridicamente, quando você paga pelo refis, você, além de distinguir o crédito tributário pelo pagamento, que é a hipótese do CTN, do artigo 1561, também há hipótese, para mim, juridicamente aqui, fazendo a subsunção do fato à norma, de uma transação. Porque o refis aqui, a lei do refis, nada mais é do que uma transação em que o Estado concede um desconto e, em troca, o contribuinte faz a transação, abre mão, o Estado abre mão de uma parte do crédito tributário, mediante, fazendo uma espécie de renúncia daquele quanto, principalmente a da penalidade, né? E o contribuinte, por outro lado, faz a transação em que ele assume o ônus de desistir da ação, né? Não impugnar, justamente para que aquele crédito fique extinto e não gere essa situação que ora estamos vendo. Então, ao meu ver, estamos discutindo aqui um crédito que, por sua natureza, pela situação jurídica, ele já foi extinto. Até me questionando aqui, seria o caso da possibilidade jurídica, aqueles pressupostos da ação, mesmo assim, o CPC, ele é trazido supletivamente aqui, né? Se essa ação de pedido de restituição traz até os requisitos básicos dela, porque na hora que existe uma lei que veda, juridicamente, assim, você restituir algo que a previsão legal, você tem a previsão legal do CTN de restituição, mas você pagou, primeiro houve a extinção, e aí a extinção, ultrapassado esse argumento, ainda resta o argumento da legitimidade, porque se você fez uma transação, você estaria qual o interesse de continuar essa ação administrativa ou judicial, se você acabou de fazer uma transação em que você fez também uma renúncia, que justamente é isso que o refis equivale. Eu acho que se a gente interpretar de outra forma, a gente está criando uma situação em que o refis acaba sendo, assim, um ganho a mais do se colar, colou. Então, usando outro termo que eu não consigo agora, até me desculpe por esse termo, mas é na situação que ou você ganha de qualquer forma, ou você perde menos. Então, eu pago aqui com desconto, continuo recorrendo, continuo na justiça, a justiça me indagar, e pelo que eu vi aqui, chegou aí para os tribunais, então é algo que houve várias etapas no processo que poderia ter acontecido essa desistência, e não houve, para chegar no ponto final de um trânsito em julgado, eu dizer, olha, eu ganhei o todo, então eu vou querer aquela parte que eu renunciei de volta. Então, eu acho que isso é uma ofensa até para o ordenamento jurídico, todo o instituto que eu conheço, assim, fazer esse tipo de comportamento de que você está pagando, conhecendo as regras do jogo, a lei é pública, é algo em que você está fazendo pagamento, sabendo que aquele ali é um pagamento que você está abrindo mão, independente do que acontecer depois, porque justamente a ideia, eu até estou me indagando aqui, que se cabe a gente discutir restituição de tributo já extinto, né, de crédito tributário já extinto. Então, para mim, eu vou até ler com mais detalhes aqui, porque até onde eu estou lendo aqui das decisões também, são decisões que em nenhum momento o juiz dá esse efeito de obrigar o Estado a restituir algo. Tudo bem que o ato já foi jogado nulo, como o advogado colocou, o ato em si do auto de infração foi nulo, mas ele já tinha produzido efeitos jurídicos antes, e ele já estava extinto, o próprio crédito tributário, né? O ato do auto de infração foi extinto, foi declarado judicialmente, mas o crédito tributário já estava extinto.
Então, eu acho que, assim, até juridicamente, essa questão de devolução por esses aspectos, e aí eu vou até, que eu acho que ainda existe também os aspectos da própria sentença, o conteúdo dela, que eu quero me ater agora enquanto ocorrem os debates, mas a antemão eu quero colocar até, a gente vai conhecer agora o reexame necessário, né, mas acho que falta esses requisitos aí Ok, de admissibilidade do deferimento. Obrigada. ok. Doutor Alexandre. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas conselheiros. Boa tarde, doutor Rafael. Deixa eu baixar aqui a mãozinha. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, doutor Weber. Este caso, ele é bem interessante porque eu acho que para a gente ter a maior clareza dele, é preciso construir uma linha do tempo. Eu tentei construir aqui uma linha do tempo, doutor Michel, e ajude se eu tiver feito a sequência correta dos fatos, né? Houve um auto de infração em 2002. Esse auto de infração, eu não sei se foi defendido ou não, mas ele foi escrito em dívida ativa. Posteriormente, ele, após a inscrição de dívida ativa, ele discutiu judicialmente numa ação anulatória. E aí, doutor Robério, o que o doutor Robério falou é que a causa de aliás, o pedido da ação judicial era uma ação anulatória dos autos de infração, mas não estava acumulado, e aí eu peço informação ao doutor Weber, se tiver, ou ao doutor Michel, se foi cumulado na ação judicial o pedido de restituição. E aí, voltando à sequência da linha do tempo, quando houve o auto de infração em 2002, inscrição em dívida ativa, ele entra com a ação anulatória, na sequência ele adere ao refis e faz o pagamento do crédito tributário. Nesse momento, ou a ação anulatória tem um pedido de restituição judicial, ou praticamente ela perde seu efeito, ela perde o objeto. Ela não tem o que anular o que o próprio contribuinte pagou. E aí, por efeito da própria lei do refis, não lhe caberia o direito à restituição. E aí, quando houve o trânsito em julgado em janeiro de 2016, ele protocolou a restituição em setembro de 2016. Parece-me que a linha do tempo é essa, né? Então, ao meu ver, eu fui dar aqui uma lida no regramento do pedido de restituição de competência do CONAT, e, assim, na minha interpretação, quando o contribuinte pede restituição de pagamento de auto de infração no CONAT, ele não pode discutir judicialmente, porque estaria ele renunciando à esfera administrativa. Então, eu tenho um auto de infração, eu, contribuinte, tenho duas opções. Eu posso pagar o auto e, dentro do prazo legal de 30 dias, apresentar o pedido de restituição, como se fosse uma impugnação, né, mas dentro do prazo legal, e isso seria lá em 2002, ou entrar judicialmente e, por consequência, eu renuncio à discussão administrativa. No presente caso, ele fez o pagamento, eu acho que não sei exatamente quando, mas o pedido de restituição parece-me que não cabe. A verdade, eu estou numa situação, presidente, que eu acho que nem cabe o pedido de restituição de competência do CONAT. Porque, na minha leitura da legislação do CONAT, a gente só pode apreciar pedidos de restituição cujo pagamento se deu dentro do prazo de impugnação e o pedido de restituição foi protocolado dentro desse prazo de 30 dias do auto de infração. Parece-me que, na minha leitura, é isso, mas eu posso estar errado. Ultrapassada essa questão de
impossibilidade jurídica do pedido, vamos chamar assim, na esfera administrativa, eu ainda teria esse outro ponto que eu precisaria superar, que era essa questão da renúncia à instância administrativa, e assim como também a ausência de condenação judicial em restituição. Não houve um pedido de repetição de indébito. E aí, quando houve esse trânsito em julgado em janeiro de 2016, caberia ao contribuinte adotar ou uma execução do julgado, né, ele iria solicitar ao tribunal a execução do julgado e buscar um precatório, ou deveria existir uma legislação administrativa do Estado possibilitando esse pedido administrativo de restituição, mas não via contencioso, porque não tem mais controvérsia nesse. O que é que nós estamos decidindo nesse auto de infração? Absolutamente nada, porque ele foi já decidido, ele foi anulado na forma. Então, por isso que eu acho que não cabe esse pedido de restituição para nós do CONAT decidirmos. Por enquanto seria isso, presidente. Bom, obrigado, doutor Alexandre. Alguém mais quer debater? Não, ninguém mais querendo debater. A doutora Ivete. Eu quero mais tirar uma dúvida aí do raciocínio do conselheiro Alexandre. O pedido de restituição no CONAT, a questão desse prazo para ele pedir, pelo que eu entendi que o conselheiro Alexandre está raciocinando, é que tinha que ser o mesmo prazo para impugnação. Eu entendi isso. Mas não é assim que, pelo menos até onde eu acompanho, não é assim que se procede. Eu posso vou dar uma opinião que eu posso até estar equivocada, e peço até ajuda aí aos demais. O pedido de restituição do CONAT, ele sempre é aceito com base no pagamento, né? Assim, uma vez, se você pagou, a partir dali, aí eu peço desculpas, eu não lembro se tem uma regra dizendo quantos dias ele pode pedir restituição depois que paga. Que eu conheço, não tem essa regra. Então, ele é aberto. Pagou. É claro que quando se paga um crédito, ele está extinto. Isso aí é o óbvio. Se eu paguei, extinguiu. Mas a restituição, ela, no contencioso, Alexandre, que eu conheça, e aí eu peço desculpa, pessoal, se eu estiver equivocada, ele entra a qualquer tempo depois do pagamento, acho que é observado 5 anos. Eu nunca ouvi ninguém controlar prazos de pedido de restituição dentro do contencioso. Eu acho que a gente tem que tirar essa dúvida primeiro para a gente não estar indeferindo. É isso mesmo, doutor. É isso, né, presidente? É isso mesmo. Né, Michel? É assim que se procede, né? O próprio CTN determina que você tem 5 anos para, a partir do pagamento, para solicitar a restituição do indébito, né? Pronto. Então, para mim, eu vou tirar logo essa dúvida. Não estaria aqui, em função do prazo, tirar do direito do contribuinte pedir a sua restituição. Eu estou só nesse ponto, viu, pessoal? Não estou ainda na questão da questão que foi dada a opinião pela Procuradoria e pelo próprio conselheiro relator. A outra parte é que a questão de também que, para mim, esse recurso ele tinha que ser admitido. Eu não vejo por que não admitir um recurso dessa espécie. Eu já não iria por essa linha jamais de dizer que não se reconhece o recurso, nem pela interpretação que Alexandre fez, nem pela interpretação que a conselheira da Auxílio acabou de fazer. A meu ver, está reconhecido o recurso. Agora, uma vez reconhecido, a questão, a meu ver, se volta só para o direito do contribuinte pedir ou não, ter desistido ou não. Aí, eu peguei uma legislação, uma redação da lei 15.384, e não consegui entrar no site da Cefaz, eu não sei por quê, e estou tendo dificuldade, Michel, aí eu peço ajuda. Qual é o artigo? Não, é porque eu estou diante de leituras de duas leis, de artigos diferentes, certo? Então, eu estou com uma lei que tem uma redação e outra lei que tem outra redação. Porque, certo? Qual artigo? O artigo 5º? Vamos lá, leia o artigo 5º, que você acabou de ler. O artigo 5º,
eu fiz a leitura e depois o patrono do representante fez a leitura de outra versão do mesmo artigo, que era a vigente à época. E o patrono está correto. A vigente à época do pagamento, ou seja, em 2013, era a redação menor que foi lida pelo patrono da requerente. Só era que, menor? Era menor? Era menor. Eu vou ler as duas. Pronto. Por que é importante, pessoal? Para a gente tirar essas dúvidas do artigo, porque a gente vê, viu, Michel? Pode ler, vai já ficar à vontade. Certo, eu fiquei, qual era a vigente à época, né? Apesar de minha opinião já estar formada, mas é bom tirar essas dúvidas para a gente não ficar conturbado na leitura, só isso. Pronto. A vigente à época é a lida pelo patrono da requerente, ou seja, o pedido de parcelamento implica confissão irretratável da dívida e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial. O pedido de parcelamento implica confissão irretratável da dívida e expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial. Aí depois foi ampliado o texto em 2015, e aí tirou a opção pelos parcelamentos, ainda fala em parcelamento, de que trata esta lei, importa confissão extrajudicial, irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados para compor os referidos parcelamentos. Ou seja, é ele que indica os referidos parcelamentos. Nos termos do artigo 348, 353, 354 da Lei 5.869 de 73, Código de Processo Civil, e em expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso de natureza administrativa ou ação judicial, condicionando o sujeito passivo à aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nesta lei. Ou seja, ao meu ver, houve uma ampliação do texto, mas o núcleo permanece o mesmo. Ou seja, o pedido de parcelamento ou parcelamentos implica em confissão irretratável e irrevogável dos débitos e renúncia à defesa ou recurso de natureza administrativa ou judicial. Na minha visão, as duas redações, uma de maneira mais extensa, detalhada, outra de maneira mais sucinta, sintética, dizem com o mesmo conteúdo. Pronto, Michel, obrigada. Então, assim, se eu for ao pé da letra desses dois artigos, e aí eu vou para a prática, vou ao pé da letra e vou para a prática. Essa confissão irretratável e renúncia expressa, realmente, ela sempre aconteceu quando o contribuinte ia fazer o parcelamento. Assim, ele assinava, no próprio termo do parcelamento, ele assina dizendo isso. Então, assim, se o legislador quis se referir a qualquer tipo de pagamento, inclusive à vista, para mim, houve a redação aí, ela está sendo muito voltada para pedir a desistência no parcelamento, certo? Mas isso, não, para mim, onde é que eu estou me apegando? Não é nem no 5º, nem é no 6º. Eu estou me apegando no 10º. Somente só. Como diz uma música, não tem a música somente só? Porque, assim, o 10º, ele diz, não confere qualquer direito à restituição. Quando ele diz que não confere, aí vamos ler o 10º por completo, né? Como é que o 10º diz aqui por completo? Os benefícios fiscais e financeiros de que trata essa lei não conferem ao sujeito passivo ou mutuário qualquer direito à restituição ou compensação das quantias da importância já pagas, certo? Então, assim, eu resumo a discussão de uma forma mais simples. Eu vou só para o 10º, certo? Porque é onde eu tenho certeza que o legislador não autoriza a restituição e onde a gente se ampara, né, de forma com total segurança, porque o 5º e o 6º, pela prática e pela redação, para mim, estaria vinculada a um parcelamento. Essa é a minha opinião, assim, eu acho que deve ser indeferido, exclusivamente com base no artigo 10º, porque a lei está impedindo essa restituição, porque é qualquer direito à restituição.
Tudo bem que houve a decisão judicial, foi anulado, tudo, mas eu acho que o espírito da lei aqui é dizer, você, contribuinte, se você resolveu pagar com os benefícios, então você não pode usar os benefícios e continuar, em outras palavras, na justiça, brigando judicialmente. Então, por conta disso, não há direito a qualquer restituição. A meu ver, realmente, eu acho que a Procuradoria tem razão. Tudo bem que foi feita uma leitura sistemática de todos os artigos, né? Mas, a meu ver, seria o artigo 10º para ser indeferido com base nele. É isso, presidente. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Tiago, e a gente encerra as discussões. Doutor Tiago. Boa tarde, senhor presidente, ilustre representante da PGE, demais conselheiros aqui. É sempre um prazer retornar a essa quarta Câmara para colaborar e aprender, né? A gente aprende mais aqui do que qualquer coisa. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui dos debates, só para levantar um aspecto, na verdade, é provocar uma reflexão, à luz do que trouxe aqui a conselheira Ivete, né, e o esclarecido pelo conselheiro relator, em relação ao artigo 5º da Lei do Refis, que aborda como condição para adesão, né, ao Refis, e aí é o ponto que eu quero levantar, ele fala em pedido de parcelamento como condição para benefício dos benefícios da norma, né? E a gente está aqui discutindo se a gente poderia também caracterizar nesse conceito de pedido de parcelamento um conceito mais amplo, que seria a adesão aos benefícios da própria norma, né? Se a adesão aos benefícios da norma estariam também contemplados dentro do pedido de parcelamento ou se são coisas distintas, né? A PGE emanou aqui um posicionamento defendendo a tese de que a adesão aos benefícios da lei do Refis, ela não necessariamente significaria ou estaria condicionada ao pedido de parcelamento, né? Já a defesa disse que não protocolou um pedido de parcelamento por ter feito pagamento à vista. Então, era só essa reflexão aqui, eu já estou mais ou menos formando o meu convencimento, mas se alguém puder trazer luz para essa questão, eu ficaria agradecido. Ok, doutor Tiago. A doutora Ivete trouxe em relação a esse posicionamento, agora ela entende, doutor, e aí eu vou dizer o que eu entendi, doutora Ivete, para poder resumir. Ela entende que aqui, aquele artigo 5º é para parcelamento, a empresa pagou à vista, tá certo? Não se adequa à mesma coisa, mas ela entende que, neste caso, tá certo? Independente da forma de pagamento, tem um artigo 10 que diz que não comporta restituição. Então, ela entende, na posicionamento da doutora Ivete, que é nesse artigo que impede que seja devolvido o dinheiro na área administrativa. E aí, o doutor Michel, ele traz a visão mais ampla do artigo 5º, mas, pelo que eu entendi de todos, foi mais ou menos nesse sentido. Se foi isso, doutora Ivete, me ajude, que foi essa... Então, esclareceu? Esclareceu, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, estão aptos a votar? Então, vamos lá. Doutor Michel, como se manifesta em relação ao mérito? Senhor presidente, tendo em vista os artigos 5º, 6º e 10 da lei do Refis de 2013, eu entendo que não é devida a restituição dos valores pleiteados. Ok. Doutora Dalcília. Um relator, só acrescentando também meu voto, é que eu considero extinto já pela pagamento e pela transação, esse crédito. Então, não é passível de restituição. Doutor Alexandre. Com o relator pelas conclusões, mas por outras razões. Ok. Doutor Tiago. Com o relator acompanhando o entendimento da conselheira Dalcília. Doutor Roberto. Com o relator, presidente. Doutora Ivete. Não queria fundamentar diferente, com o relator pelo artigo 10º, né, que impede. Mas, assim, não faço questão, então, pode... Ok, eu vou facilitar, pessoal, porque
a decisão foi por unanimidade de votos, conhecer o recurso, reexame necessário, certo? Dando-lhe provimento no sentido de modificar a decisão de o deferimento de restituição para indeferimento da restituição de acordo com a manifestação oral proferida em sessão pelo doutor representante da Procuradoria do Estado e de acordo também com a manifestação do conselheiro relator. Os senhores conselheiros que colocaram alguma coisa divergente, querem que eu estenda isso para colocar nas decisões ou tá bom? De minha parte, senhor presidente, está bom. A decisão foi baseada também Pronto. A indeferimento, doutor Weber, da decisão. Nós temos ainda mais 3 julgamentos, doutor Weber, para ser feito aqui. Se o senhor quiser permanecer com a gente, será uma honra. Agradecendo sua presença já antecipadamente. Se o senhor quiser se despedir, a palavra está facultada. Muito obrigado, senhor presidente. Seria um prazer permanecer aqui na sessão, aprendendo com vossa senhores, mas o dever nos chama, né? Então, virar a página e partir para novos desafios agora. Obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado. Para o nosso segundo processo de hoje. Processo de número 16520-2018, auto-infração 2018-16-118. Esse auto recorrente Antônio Evaldo Viana de Andrade, recorrido cela de julgamento. Foi julgado procedente na primeira instância, a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Ivete. O do Michel deu uma parada, foi? Não, acho que foi eu que desliguei aqui, né? O Michel saiu, vamos aguardar ele voltar, Ivete, um pouquinho. Certo. Ok, eu estava procurando o processo. Conselheiro Alexandre, tu botou aí o artigo, né, do 107, mas aí é outra situação, aqui já tenha sido objeto de decisão definitiva. Isso aí é a hipótese em que é julgado o processo, vai até o final, certo? Que é pedido de novo, e é pedida a restituição depois de julgado. Eu entendo assim, mas assim, a discussão já terminou, né? Eu já parti para o próximo, pessoal. Eu saio daqui com uma boa notícia, porque eu tinha esse entendimento de que você só podia protocolar a restituição antes do fim do processo administrativo. Né? Porque eu tinha interpretado dessa forma. Mas para mim foi um bom conhecimento, ótimo. Eu tenho um dinheiro ali para buscar. Não, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa, depois a gente conversa, né? Porque tem algumas nuances aí que eu não sei como foi que você entendeu que eu disse. Doutora Ivete, vamos tratar do nosso processo. O 16520-2018. Estava só esperando pelo conselheiro, né? Doutor Michel, está pronto agora? Vamos lá. Obrigado por esperar. Doutora Ivete. Tá, boa tarde a todos, né? Depois de um debate até, né, cheio de dúvidas aí, mas assim, esse auto de infração, ele se refere à omissão de saída, né? Que é constatada com base naquela metodologia conhecida como DRM, né? Demonstração de resultados com mercadoria. Relativo ao exercício 2015, né? Onde a base de cálculo constatada através da DRM foi apontada no valor de R$ 1.634.281,
54, e foi aplicada a multa do artigo 126, por se tratar de uma omissão de saída de mercadorias tributadas na entrada por substituição tributária. Aqui é um mini mercado, certo? Quer dizer que o agente fiscal considerou que já tinha sido pago na entrada, aplicando a multa de 10%. Os documentos comprobatórios encontram-se acostados aos autos, né, uma DRM, nessa DRM há um confronto, né, dos débitos com os créditos, né, que seriam os débitos do estoque inicial mais as compras, confrontados com os créditos, estoque final mais as vendas, e que aponta essa diferença que acabei de informar como base de cálculo. Também o agente fiscal acostou uma consulta por CFLP totalizado, né, para demonstrar de onde foi que foi extraída as informações para a DRM, e mais alguns documentos que embasam a autuação. Tempestivamente, a autuada entra com um pedido de defesa, né, entra com a defesa, as folhas 108 e 109, é uma defesa poucas folhas, né, são 2 folhas, onde ela alega em sua defesa que o agente fiscal desconsiderou um CFLPs, e CFLPs 1411, CFLPs 5411, e também pede subsidiariamente a aplicação do artigo da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 126, né, que é aquela conhecida multa de 1%, né, o atenuante do 126, alegando ele que as operações, por estarem escrituradas e sujeitas à substituição tributária, caberia essa multa. O julgador fez um julgamento analisando, né, demonstrando o embasamento legal da metodologia. Com relação aos CFOPs, ele entendeu por não acatar, informando que não há documentos que comprovem, né, essas operações. Sobre a redução de base de cálculo, ele entendeu que a autuação, por se tratar de omissões de saída, evidencia que as operações foram omitidas do fisco e, portanto, não foram regularmente escrituradas. Então, desconsiderou o pedido de redução para a multa de 1%. E decidiu pela procedência. Sede de recurso, as folhas 123, 125, o sujeito passivo vem questionar que novamente vem pedir, alegando que todas as aqui, em primeiro lugar, e eu não sei o que aconteceu, que a primeira parte mais, acho que está aqui nas razões, que o pedido de redução da multa, mais uma vez, alega que não houve omissão de receita, porque, verificando que não houve essa omissão, visto que apresentou receita líquida operacional superior e que apresentou lucro em suas operações mercantis, conforme demonstra em sua contabilidade, inclusive a menção a um CD que ele traz, que demonstra isso, né? Apesar de eu não ter aberto esse CD, mas a assessoria analisou, e ela diz assim, não houve omissão, na verdade, eu tive foi lucro, eu não tive prejuízo, e demonstrando isso em sua contabilidade. E concorda que a conta mercadoria seja um indicador do desempenho comercial, mas somente a análise da conta caixa poderá demonstrar a regularidade de suas operações, ainda mais quando não possui conta bancária e nem vende a prazo, por centralizar tudo na conta caixa, e que as informações do livro caixa comprovam não ter ocorrido omissão de receitas. Basicamente, ela enfrenta as questões realmente de mérito, né, e o pedido de reenquadramento da penalidade. A assessoria processual tributária, né, parecer emitida aqui pelo assessor Sidney, que sempre está contribuindo com seus conhecimentos nessa parte, né, de quando se trata de DRM, DESC, e aí ele traz ele analisa ponto a ponto das questões trazidas pela recorrente. Ele explica que o objetivo da conta mercadoria, ela é uma metodologia diferenciada, né, da questão da outra metodologia, que não leva em conta os registros na conta caixa, e sim
são outras informações que ele considera, e que a autuada busca verificar a compatibilidade entre os recursos financeiros disponíveis, mas não seria essa a metodologia. Alega ainda que a questão da omissão de receita, que apresenta lucro bruto, mas aí o assessor lhe diz o seguinte, que, de fato, ele verificou no DVD gravado, que entregue por ocasião do recurso, que consta a existência de lucro bruto, no valor de R$ 691.753,88, nas vendas de mercadoria no exercício 2015. Mas, ao analisar o levantamento fiscal, ele verificou que o levantamento, essas informações foram extraídas da própria FD do contribuinte, né? Então, ele até questiona qual seria o valor correto. Então, na opinião do assessor, o valor seria aquele que está nos registros fiscais, na FD, uma vez que a empresa não conseguiu comprovar que aqueles registros, que aqueles lançamentos contábeis realmente estavam embasados em documentos. E aí considerou que o levantamento fiscal foi feito com base exatamente no que o contribuinte declarou em sua FD. E que se a empresa, como ela não apresentou nenhuma prova no sentido de descaracterizar o levantamento com erros nas informações declaradas ao fisco, no seguinte ponto, dá para entender que se realmente tem erro nessas informações, precisaria o contribuinte ter apresentado a origem desses erros e apresentado os documentos para que fosse verificado isso, né? Mas, como a recorrente não fez, ele opinou para manter o levantamento fiscal. E ele entende também a questão do reenquadramento. A questão do reenquadramento, apesar de discordar com a justificativa dada pela recorrente para reenquadrar, que foi simplesmente o fato de ser substituição tributária e dizer que estão escrituradas, ele traz aqui o Sidney, a tese, conhecida tese, eu vou chamar assim, conhecida tese do Sidney, né? Que ele entende que uma DRM, ela aponta, quando ela indica uma diferença, ela indica, essa diferença, ela pode ser decorrente de uma venda de mercadoria sem nota ou de uma venda de mercadoria com preço inferior ao custo de aquisição. Então, se ela pode ser decorrente dessas duas questões, pode-se dizer, aplicando-se, né, a regra, na dúvida entre qual foi o motivo daquela diferença, seria o caminho aplicar a penalidade mais benéfica ao contribuinte. Então, no caso de operações tributadas normal, o entendimento é sempre de que caberia a multa de falta de recolhimento. No caso de substituição tributária, ele entende se a empresa se submete à regra da substituição, caberia a multa de 1%. Com base nesse entendimento, ele sugere, e também seguindo o preceito do artigo 112.2 do CTN, ele sugere a aplicação da penalidade de 1%, e daí sugere a parcial procedência. Eu tentei ser mais detalhista no entendimento do assessor, porque eu acho que esse aí vai ser o cerne da discussão. É isso, Obrigado. presidente. Doutor Rafael. Presidente, eu renovo os cumprimentos a todos, né? Doutor Robério até tinha me indagado no processo anterior, mas eu não respondi em razão da liturgia ali do processo, porque se eu tivesse tomado a palavra, provavelmente a outra parte também, o presidente teria que concedê-la, então por isso que eu não respondi. Mas sim, doutor Robério, eu concordei sim com a sua reflexão. Mas voltando aqui ao processo, a acusação, presidente, de omissão de receitas, né? Ou seja, a presunção que se extrai dessa acusação é que o autuado deu saída de mercadorias
sem a respectiva emissão do documento fiscal. Ou seja, a partir do levantamento da conta mercadoria, da DRM, demonstração de resultado com mercadorias, se observou que o custo das mercadorias superava a receita líquida no ano fiscalizado, superava a receita líquida, e isso a nossa legislação presume configurada a omissão de receitas. É uma incidência, uma presunção legal. E pela documentação que foi carreada aos autos, eu observo que o fiscal se desincumbiu dessa prova a partir do momento que essa metodologia, não obstante ela seja criticada pela defesa, que ataca a metodologia, porque entende que ela é inadequada, ela não se destina à finalidade de comprovar a omissão de receitas, mas o que se observa é que é uma metodologia muito corriqueira no âmbito da Secretaria da Fazenda e é tida como legitimada para evidenciar a omissão de receitas, né? Outro ponto que eu observo da defesa é que ela sustenta que não houve omissão de receitas, né? E meio que a conselheira Ivete até já anunciou um pouco do parecer sobre esse tema, mas com o qual eu também anuí, mas o que é o cerne disso, né? Ela fala que não houve omissão de receitas porque, segundo ela, no livro caixa, ou seja, na sua contabilidade, o que se observa é que não houve prejuízo. Só que, vamos lá, senhores, um pensamento assim muito simples. O que a gente nota é uma discrepância entre a contabilidade, que o contribuinte alega ser a mais correta, e as informações que ele enviou para a Secretaria da Fazenda, ou seja, há uma discrepância. E é justamente com base nessa discrepância que ele sustenta que há um equívoco nas informações que ele prestou à Secretaria da Fazenda, ou seja, a base do levantamento foi justamente as informações que ele prestou à Secretaria da Fazenda. Mas, não obstante ele faça essa crítica para dizer que o livro caixa é o mais correto, essa prova ela não vem substanciada em documentos fiscais, né? E justamente a pauta da acusação realizar operações sem o respectivo documento fiscal. Então, conselheiros, o que eu noto é que a argumentação trazida pela defesa, ela não tem suporte em documentação. E foi por isso mesmo que ela foi afastada não só pelo julgador de primeira instância, mas também foi afastada a tese da defesa na reflexão adotada pela célula de assessoria processual tributária, com a qual a PGE também anui no ponto. E, por fim, com relação à tese de reenquadramento da penalidade para 1%, eu vou me acostar nesse ponto, vou dissentir do parecer, vou me acostar ao julgador de primeira instância, porque como já nos pronunciamos, a premissa básica da acusação é justamente realizar operações de venda, de saída, sem a respectiva emissão do documento fiscal. Ora, se a premissa é pautada nesse ponto, eu não posso, em sequência, adotar um comportamento contraditório e promover o reenquadramento da penalidade para 1%, por entender que essas operações estão escrituradas, porque o cerne da acusação é justamente a omissão de receitas, ou seja, realizar operações sem a respectiva emissão do documento fiscal. Presunção legal essa, em face da qual o contribuinte não conseguiu se desincumbir no decorrer do processo. Então, é por isso, presidente, que eu vou opinar no sentido de que a decisão singular seja confirmada. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Ivete.
Bom, aqui nós não temos nenhuma questão preliminar, né? A recorrente ela está enfrenta só o mérito, né? E o pedido de reenquadramento. E no mérito, o próprio assessor, apesar de eu não ter tido acesso ao DVD, né? Que o assessor fala sobre ele, ele, analisando o DVD, ele viu que realmente confrontou as informações que estão no levantamento e as informações que o contribuinte trouxe nesse DVD, dizendo que eram as informações da contabilidade dele. Só que elas não batem com as informações do levantamento que foram extraídas da escrituração fiscal do contribuinte, né? Nesse ponto, eu me acosto no que foi dito pela Procuradoria e pela assessoria processual, porque o contribuinte não trouxe a comprovação de que aqueles registros contábeis estavam embasados em documentos fiscais, certo? Então, verificando o levantamento, realmente, o agente fiscal colocou as informações de onde foram extraídas, e dá para se ver que ele extraiu da FD do contribuinte, porque esse é um tipo de levantamento muito simples, né? Onde ele confronta, né, o estoque inicial mais compras e o estoque final mais vendas, né? E aí fez esse confronto e surgiu essa diferença. Na defesa, a empresa, mas já não trouxe mais o recurso, falou de um CFLPs que o agente fiscal não considerou, o 5411 e o 1411. Mas quando eu realmente verifiquei que esses CFLPs estavam na escrituração, e que houve, na DRM, não foi transportado as informações que compõem a DRM, que é a devolução de compras e a devolução de vendas, certo? Mas, mesmo que a gente lance essas informações dos CFLPs, o valor da diferença, na verdade, foi aumentar um pouco. Então, ela não seria favorável quando lançasse esse CFLPs 1411, que é devolução de compra e devolução de venda, né? Que realmente ela deve compor a DRM, né? Não é isso, Michel, conselheiro Michel? Mas quando eu coloquei lá, né, que é o valor das compras menos a devolução de compras, né? E o valor das vendas menos devolução. Valor das compras menos as devoluções de compras. Isso. Menos. E as vendas menos as devoluções de venda, para você encontrar compra líquida e venda líquida. Pronto. Aí eu fiz, certo? Só que foi aumentar. Na defesa, o contribuinte fez e melhorava e diminuía a diferença, mas ele fez equivocado. Ele levou a devolução de compra para diminuir as vendas e levou a devolução de venda para diminuir as compras. Eu percebi isso, apesar de repercutir pouco. Mas, enfim, a DRM foi... Ivete, é porque a devolução de compra, ela vai com o CFLP de saída, sabe? E a devolução de venda, ela vem e entra no CFLP de entrada. Mas não é 1411, 5411? São esses, né? Sim. É por isso que, às vezes, os contribuintes, eles entendem isso. Engano, né? Eles entendem que eles somam a saída, a devolução de compra, e somam a entrada a devolução de venda. Tá certo. Então, pronto. Então, eu fiquei preocupada com esse detalhe, que podia mudar o resultado final, mas não mudou para melhorar a situação dele, certo? Isso é lá na defesa, mas eu me achei na obrigação de ver, porque eu verifiquei que existia realmente essas operações lá na FD. Mas o levantamento fiscal foi feito com base na FD, e o contribuinte não trouxe, fora esse DVD com a questão lançamentos contábeis lá dele, ele não trouxe a comprovação de que por que existia essa diferença entre a contabilidade e a escrita fiscal. E aí eu me acosto à opinião da assessoria processual, que não tem como acatar, porque ele não conseguiu comprovar, né? E a outra questão que ele trouxe também relacionada ao mérito, também que foi enfrentada pela assessoria. Ele diz assim, qual outro ponto?
que não houve omissão de receita, pois foi superior ao custo das mercadorias, conforme contabilidade, que eu acabei de falar, que a conta caixa dele demonstra a regularidade das operações, mas aí aí não estaria aqui se analisando o financeiro, né? Então, não caberia, ele está havendo um equívoco aqui, conseguir comprovar, né, que não houve a omissão de receita baseado somente na conta caixa, né? Que aqui é uma outra metodologia, que é a questão do custo da mercadoria vendida, né? Ponto. Então, no mérito, eu acho que os argumentos que ele trouxe, não, para mim, realmente, assim como assessoria processual, não há como descaracterizar a infração de omissão de receita, né? Porque a previsão, expressa aqui, no artigo 92, ele é claro quando ele diz, artigo 92, parágrafo 8º, inciso 4, caracteriza-se omissão de receita a ocorrência dos seguintes fatos: montante da receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ou ao custo das mercadorias vendidas e ao custo dos serviços prestados. Caracteriza-se omissão de receita. Aí onde nasce toda a controvérsia, né? O assessor, o Sidney, né, ele entende assim, é omissão de receita? Agora, qual a penalidade aplicável? E aí ele vai no cerne da própria metodologia, que ele entende que essa da DRM não é prova suficiente de que essa diferença foi originada da venda sem nota, porque ela pode ser originada também da venda abaixo do preço de custo. E aí, em razão disso, se pode ser originária da venda sem nota e da venda abaixo do preço de custo, e existe a dúvida, se for operação tributada, aplica-se a multa de falta de recolhimento. Isso é o que sempre é a tese do Sidney, né? Se for uma operação de substituição tributária ou isentas, aplica-se a infração do artigo 126 e do seu parágrafo 1º. Artigo 26 seria para quem entende que é venda sem nota. Mas no caso do entendimento do Sidney, ele entende, não dá para ter certeza se é venda sem nota ou se é venda abaixo do preço de custo. Se não se tem certeza, existe a atenuante do parágrafo único. E aí ele sugeriu a atenuante do parágrafo único. Eu estou repetindo mais uma vez, para a gente entender o que o Sidney, porque eu venho realmente pensando muito nessa tese, tentando entender me aprofundar mais, até conversando com ele sobre isso. Mas, assim, até aqui eu entendo o seguinte, que a omissão de receita, né, esse tipo de metodologia, ela indica uma omissão de receita que seria, inverte o ônus da prova, é uma presunção, inverte o ônus da prova. Se o contribuinte tivesse trazido alguma prova de que realmente vendeu no exercício, teve vendas abaixo do preço de custo, certo? Eu seria totalmente adepta à aplicação do parágrafo único. Mas exatamente por quê? Porque caberia ao contribuinte o ônus da prova de mostrar que aquela diferença não se originou de venda sem nota. Como ele não trouxe nenhuma prova nesse sentido, eu vou me acostar assim, à penalidade, manter a penalidade do 126, certo? Enquanto eu aprofundo mais os estudos, né, relacionados a isso, mas com mais respeito totalmente o entendimento do Sidney, acho assim, né, que ele explica de forma muito clara por que é que ele segue essa linha, mas eu estou, assim, no sentido de manter a penalidade do 126 trazida no auto de infração. E como não tem preliminar, presidente, é por isso que eu já fui lá para o reenquadramento para concluir a discussão, viu? Ok, doutor Ivete, esse negócio de CFOP, ele só trouxe em sede de defesa? Foi. Né? Foi.
Só me preocupei porque eu achei que ele tinha razão no sentido do CFOP, mas quando eu fui verificar, acho que talvez por isso ele nem trouxe mais, né? Ok, tudo bem. Ok, doutor Rafael. O doutor Rafael já se manifestou? Já tinha se manifestado, porque tem hora que a gente está estudando os processos. A palavra está facultada, senhor, desculpe. No relato, não era, presidente? Porque você fez quase um relato do processo todo na sua manifestação, doutor. Novamente. Porque, assim, o cerne da questão está muito voltado aqui, eu acho, né, que é a questão da penalidade. Daí eu trouxe de novo a explicação, né, do entendimento. Se ninguém quiser se manifestar, nós já vamos para a votação, doutor Ivete. Doutor Ivete, como se pronuncia? Não tem nulidade, só é mérito, doutor Ivete. É isso? Uhum. Como se manifesta em relação ao seu processo, doutor Ivete? Eu voto pela procedência, né? Pela procedência. Conhece do recurso ordinário, para negar-lhe provimento e acatar a procedência do feito fiscal. Mantendo a procedência da acusação fiscal. Divergindo do parecer, e em consonância com a manifestação oral da Procuradoria, não é isso, Rafael? É isso, tudo bem. Doutor Michel. Isso, com a relatora. Doutora Dalcília. Com a relatora. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu peço vênia para divergir da relatora, entendendo que, para se chegar na conclusão da autuação, necessariamente se passou pela escrituração do contribuinte. Então, foi possível chegar na suposta omissão, porque trabalhou a escrituração do contribuinte. Então, para mim, é um pressuposto necessário para a aplicação do parágrafo único do artigo 126. Voltamos pelo reenquadramento. Doutor Tiago. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Roberto. Sem áudio, Roberto. Doutor Roberto, está sem áudio. Com a divergência, senhor presidente. Bom, por maioria de votos, a quarta Câmara conheceu do recurso, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário, e por maioria de votos, manteve a decisão de parcial procedência nos termos da manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria. Parcial não, pela procedência, manifestando-se pela procedência da acusação, certo? De acordo com o julgamento singular, mantendo que não foi procedente, em primeira instância, não é isso, doutor? Votaram pela parcial procedência os conselheiros Alexandre Linhares e doutor Roberto Carvalho, que se manifestaram em consonância com o parecer, pela aplicação do parágrafo único do artigo 126 da Lei 2.670/96. Concluímos nosso segundo processo, vamos para o nosso terceiro processo. Eu quero intervalo. Nós temos dois processos agora que são rápidos. Quero intervalo? É bom. 5 minutos? Direto. 5 minutinhos, é bom. 5 minutos, então, pessoal. Os debates foram muito relaxantes. 5 minutos, eu acho que os dois últimos são rápidos, mas vamos